Olá, boa noite. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, voltou a defender nesta segunda-feira a prisão após condenação em segunda instância, bem como a redução do foro privilegiado para políticos e autoridades nas cortes superiores. Ela falou em palestra proferida em um congresso que aconteceu na Universidade de Harvard. Sem dúvida, esse assunto tem sido o mais polêmico e o mais falado nos últimos 2 meses. Junto com o debate, tem crescido também a pressão para que a corte reveja essa possibilidade. Alguns segmentos vêm questionando a decisão, como as instituições que congregam profissionais do direito e alguns segmentos políticos. Em meio à polêmica está o cidadão comum, que na maioria das vezes pouco entende o que de fato vem acontecendo. E você aí de casa sabe o que é segunda instância, foro privilegiado, lei da ficha limpa, jurisprudência? No programa de hoje nós vamos tentar explicar para você, ouvindo especialistas que serão apresentados pela Darmélia. Boa noite, Darmélia. Boa noite, Suzete. Isso mesmo. Nós recebemos hoje aqui no Sobre Todas as Coisas, Bartira Miranda, que é diretora da Faculdade de Direito da UFG. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Recebemos também Roberto Serra, advogado e diretor da UAB de Goiás, professor de Direito Penal da PUC Goiás. Seja bem-vindo. Muito obrigado, a honra é minha. E aqui ao meu lado está o Procurador da República e professor universitário de Direito Penal e Processual, Rafael Parreira. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. E você de casa pode participar pelo nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. O telefone está aí no vídeo, é o 996734567. E também pode assistir pela internet. Nosso endereço é www.tvbrasilcentral.com.br. Eu vou começar esse programa perguntando para vocês como vocês avaliam, analisam essa exposição que o nosso judiciário tem sofrido. Porque junto com a liberdade, com a divulgação do que é feito nas casas, no Supremo e hoje nas assembleias, nas câmaras, com as TVs, vem uma pressão também popular que é inegável. Na opinião de vocês, isso fortalece ou isso enfraquece a democracia? Vou começar com você, doutor Rafael. Pois não. Olha, eu acho extremamente salutar que o cidadão brasileiro comece a se interessar pelo que acontece nas nossas cortes de justiça, no Congresso Nacional. Infelizmente, o brasileiro sempre foi conhecido como um cidadão pouco interessado pelos reais problemas do país, né? Um cidadão, a gente diria, pacato, que simplesmente reclamava depois que as coisas já tinham acontecido, mas que nunca protestava, que nunca procurava se inteirar para entender de fato o que está acontecendo. Então, eu acho que essa transparência, né, esse alcance que, sobretudo, o Poder Judiciário alcançou, diríamos, pós-Lava Jato, ou de uns tempos para cá, é fundamental para que o cidadão brasileiro possa, de fato, entender o que acontece. E aqui eu já faço um parâmetro que, se o cidadão soubesse o quanto o Poder Judiciário, e aí eu vou fazer uma meia-culpa, não apenas o Poder Judiciário, o quanto o sistema de justiça criminal, que abrange o Ministério Público, que é a ordem que eu trabalho, é leniente, é ineficiente, a indignação seria muito maior do que é com o pouco conhecimento que o cidadão tem. Então eu vejo como extremamente positivo que o cidadão comece a entender o que de fato acontece. Bom, sobre essa sua fala, a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Eu quero ouvir antes a opinião do doutor Roberto e também da Bartira. O doutor Rafael falou bem no que tange a transparência. Realmente, a transparência é uma exigência constitucional, assim como a publicidade. Mas o judiciário, ele sempre ficava em escanteio, né? Sempre se privilegiou a política, o poder executivo, o poder legislativo, e o judiciário ficava assim à margem dessa transparência, tão decantada transparência e publicidade. A partir do julgamento do Mensalão, especificamente o julgamento do Mensalão, e a partir de quando a TV Justiça, salvo engano, em 2007, começou a transmitir os julgamentos do Supremo Tribunal Federal, essa transparência e essa publicidade, ela chegou até o cidadão comum. E, como eu disse, a partir do julgamento do Mensalão, pessoas que até então não se imaginavam serem condenadas, presas,
passaram a ser. Isso chamou a atenção da sociedade. E os ministros, como representantes da corte maior que nós temos, que é o Supremo Tribunal Federal, ficaram em evidência, e essa evidência levou para a população essa sensação de que o judiciário está mais próximo deles e seria essa trincheira, digamos assim, da efetivação da justiça no país. Artira. Eu vejo sobre dois aspectos principais. De um lado, o judiciário, estando exposto à visão de todos, surge uma dificuldade de diálogo com a sociedade. Então, eu vejo nisso um perigo acerca da explicação do direito. Então, o perigo das decisões deixarem de serem baseadas na técnica ou no ordenamento jurídico vigente e passarem a ser motivadas muito mais em razão da pressão popular, da opinião pública. Mas isso realmente acontece? Aí o problema da opinião pública acontece. O problema da opinião pública é que o direito é algo técnico, embora há um aspecto, digamos aí, político e, portanto, um aspecto de poder, de exercício real de poder, mas o direito, as decisões judiciais, elas precisam ser decisões jurídicas, tomadas com base no direito vigente, certo? E a partir do momento em que o judiciário se preocupa com a opinião pública, aí a decisão já não deixa de ser motivada com base exatamente no direito para sofrer influências, né, da moral, da política, da opinião pública, né, da mídia. Então, esse é um aspecto que eu acho preocupante. Bartira, tem uma participação aqui do Sebastião Fonseca, que está dentro do que você está falando. Como os juízes e procuradores fazem para não ceder aos interesses políticos nas investigações? Por exemplo, como que eles fazem para não serem influenciados pela mídia, como você acabou de dizer, por exemplo? Acho que isso é uma questão de autonomia pessoal do próprio julgador, certo? Então, eu acho esse aspecto um aspecto, digamos, negativo, que é a dificuldade de se explicar para a opinião, muitas vezes para a opinião pública, decisões que são tomadas com base na técnica do direito. E, por outro lado, essa transparência, essa visibilidade das decisões expõe o Poder Judiciário, expõe a seletividade do sistema penal. Né? E aí isso gera todo um debate que vai pôr em xeque a própria credibilidade do Poder Judiciário. Então, e eu vejo isso como algo positivo, afinal de contas eu acho isso positivo, a sociedade discutir que judiciário ela tem, como que funciona o seu sistema de justiça e que judiciário nós queremos ter, do ponto de vista da construção de uma sociedade mais justa, né, mais fraterna, uma sociedade baseada no direito vigente, em que a cidadania e a democracia sejam respeitados. Pois é, mas para a cidadania e a democracia serem respeitadas, de uma certa forma, a vontade popular não deveria também ser respeitada? Porque quando você fala que os juízes, os ministros, eles acabam tomando uma decisão baseada no que a opinião pública quer, não seria essa realmente a melhor opção? Que a lei se adaptar... Federal... Tudo bem, a Constituição Federal ela tem que ser cumprida, certo? Sim, mas a Constituição Federal, no seu artigo 3º, ela diz que um dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil é construir uma sociedade livre, justa, solidária, livre de qualquer preconceito. E se a Constituição disse assim, é objetivo construir uma sociedade livre, justa e solidária, significa que nós ainda não temos essa sociedade livre, justa e solidária. Então, daí a influência de outros poderes, assim, do poder econômico, poder da mídia, certo? Nas decisões. Do meu ponto de vista, sendo esse um objetivo da República Federativa do Brasil, tudo que está de acordo com esse objetivo, eu considero como algo bom. Mas isso não atende os interesses de todos. Uma das preocupações externadas aqui pelo doutor Bartira é exatamente o respeito ao Estado Democrático de Direito. Num Estado Democrático de Direito, os poderes constituídos da República têm as suas finalidades. E esses poderes eles não podem sofrer influências externas. A pressão popular, essa chamada de opinião pública, que é até difícil definir o que é opinião pública, é aquilo que a imprensa
diz que é ou é de fato aquilo que nós verificamos no nosso dia a dia, né? Ela carrega esse perigo por si. Se nós remontarmos a história ou retornarmos na história, nós vamos perceber que as maiores atrocidades aconteceram por conta desse clamor público, né? Então, o Estado Democrático de Direito ele exige que o Poder Judiciário decida dentro do arcabouço jurídico legal existente. E a opinião, cada um de nós podemos emitir o juízo que for sobre determinado caso, mas compete ao Poder Judiciário não sofrer essa influência, porque o Poder Judiciário, antes de tudo, ele decide com base num princípio básico e assim, essencial para o Estado Democrático, que é a imparcialidade. Tá, agora eu vou passar a palavra e quero até, porque eu acho o seguinte, de tudo que vocês falaram, realmente ele não deveria sofrer nenhum tipo de influência. Mas ficou claro, e eu acho que se eu perguntar para cada um separadamente, vocês vão dizer que nossa justiça, o nosso judiciário, ela sofre influência da mídia e do poder econômico. Por que não sofrer, então, influência da opinião popular? Era exatamente essa questão que eu ia dizer. Na teoria, os poderes deveriam ser independentes, mas nós sabemos que o poder judiciário, principalmente, sempre foi subserviente aos interesses políticos e aos interesses econômicos. E essas interferências sempre ocorreram nos bastidores. Então, eu acho muito salutar que a opinião pública também seja sopesada. Para quando o julgador for fazer o seu juízo da causa, claro, baseado nos princípios constitucionais e nas normas legais, mas que ele não tenha ouvido apenas um lado da moeda. Porque, infelizmente, os interesses políticos e econômicos, na maioria das vezes, destoam dos anseios sociais. Claro. E é interessante pelo seguinte, toda vez que nós temos uma polêmica dessa, o legislativo, que é quem deveria propor as mudanças nas leis, ele mexe, ele se move. Não é? Então, talvez, se a gente pudesse não tirar nada de positivo disso tudo, nós temos aí um passo na mudança da lei. Nós vamos falar abertamente agora da segunda instância. A condenação depois da segunda instância é um clamor popular, mas é um clamor popular que vai ao encontro de decisões de vários países que consideram também coerente a prisão após a segunda instância. Parece que nós somos um dos poucos países. Estou errada, professora? Acho que, vejo bem, qual o instrumento jurídico que nós temos para saber qual a opinião da população? As eleições. Então, é exatamente nas eleições que a população elege determinado projeto. Né? O que acontece no nosso país é que a presidente eleita, Dilma Rousseff, foi afastada do seu cargo, sem que fora do meu ponto de vista, sem que existisse um crime político, certo? O processo de impeachment foi um processo formalmente legal, foi do ponto de vista da formalidade, mas faltava ali a materialidade, que é a questão da existência efetiva de um crime, mesmo que sendo um crime político. Então, daí, todo aquele projeto que foi eleito juntamente naquela mesma eleição, esse projeto se perdeu. Então, assim, houve uma mudança de curso no país. Certo? Ou a mudança de rumo no país. Então, nós estamos assistindo à desestruturação dos direitos trabalhistas, nós estamos assistindo à venda do nosso patrimônio, nós estamos assistindo a uma série de mudanças que não são mudanças que estão de acordo com a opinião popular. Para o que o telespectador possa entender, talvez de todos os poderes constituídos da República, o poder judiciário é o que menos deveria sofrer interferência da sociedade. Porque a sociedade ela interfere bastante, como disse aqui a professora Bartira, no poder legislativo. E nós tivemos vários exemplos disso. A lei dos crimes hediondos, a lei Maria da Penha, a própria lei da ficha limpa decorreu de uma manifestação popular. Exato. Então, a partir do momento que a sociedade se organiza para clamar para os seus anseios, o legislativo se mobiliza, estabelece leis com base nessa ansiedade popular. E o que compete o judiciário fazer? Aplicar as leis. Por isso que o judiciário ele não pode se abrir ao ponto de atender ao clamor público. Quem deve se abrir ao ponto de atender ao clamor público é o legislativo, porque nós vivemos sob o império da lei.
E a lei é a principal fonte do direito. Essa questão do direito comparado, muita gente fala direito comparado, como um reforço de argumentação, simplesmente ela se presta a isso. Porque o direito comparado não é fonte imediata do direito. A fonte imediata do direito é a lei. Você pode utilizar comparações com os Estados Unidos, com outros países, para talvez justificar a alteração de uma lei. Se nós entendemos que lá na América do Norte é o exemplo a ser seguido, sob o ponto de vista da legislação, que mudemos a lei. Por isso que talvez a grande discussão aqui sobre a questão da prisão em segundo grau vai girar em torno dessa argumentação. A nossa lei é falha e deveria mudar, portanto, permitir a prisão em segundo grau, ou nós devemos aplicar o direito comparado para justificar um entendimento de alteração legal por parte do Poder Judiciário. Essa é a questão. O senhor acredita que se nós tivéssemos uma justiça menos leniente e menos eficiente, essa opinião poderia ser diferente? Porque é o seguinte, nós vimos aí no clamor dessas discussões alguns casos emblemáticos de ações que prescreveram pela demora do nosso sistema, ações que duram 20 anos, 22 anos. Quer dizer, não há justiça. Eu queria realmente entender, na opinião de vocês, se há justiça com o sistema como ele está. Independente da gente estar falando se é certo ou se é errado, porque é uma coisa que eu aprendi no direito, que é muito interessante, direito não é matemática. A gente associa direito à lei, e lei é uma coisa, é certo e errado. Mas o direito, ele não é matemática, ele depende de observações, da forma como quem está legislando vê algumas coisas. Então, se a gente tivesse uma leis que fossem realmente mais rápidas, que um condenado realmente fosse cumprir as suas penas, essa opinião não poderia ser diferente? Olha, o que acontece? Várias reformas já foram feitas com o intento de tornar o sistema eficiente. Mas essa questão da prisão em segunda instância é o calcanhar de Aquiles do sistema punitivo brasileiro. A Constituição prevê, desde 88, a famosa presunção de inocência, que é que em torno dela que se discute se ele pode ser preso antes do trânsito em julgado ou não. Na grande maioria do tempo, o Supremo entendia que essa garantia de presunção de inocência não vedava a prisão após o encerramento da segunda instância. Só recentemente, depois que a Justiça deixou de alcançar simplesmente pessoas humildes e pobres, mas passou a punir grandes empresários, políticos, pessoas de notoriedade, é que essa discussão foi tão acirrada. Né? É normal na história brasileira a prisão após a segunda instância. Só que ela só ganhou esse relevo depois que tocou os famigerados intocáveis. Né? Então, e em relação à cláusula que, segundo o professor Roberto, tem a respeito do entendimento que teria que haver uma reforma, quem defende essa posição da presunção de segunda instância chega ao ponto de dizer que essa é uma cláusula pétrea, ou seja, nós não podemos nem reformar, não adianta nem o legislativo querer. E o que eu vislumbro em relação a isso? Nossa Constituição, ela é talvez a mais prolixa do mundo. Ela não pode ser interpretada em tiras. O que é isso? Eu pegar apenas um dispositivo da Constituição e querer torná-lo absoluto. Nossa Constituição não existe nenhuma regra absoluta. Os princípios devem ponderar e relacionar entre si. A mesma Constituição que garante a presunção de inocência garante o direito à segurança pública, garante o direito a uma razoável duração do processo, garante o direito a uma justiça, à equidade. Cadê esses princípios? Nós vamos esquecer todos eles e nos amarrar só na presunção de inocência, em que eu vou ter que esperar 15, 10, 20, 30 anos para uma eventual punição que, na grande maioria das vezes, não virá? Tá certo. Nós vamos chamar nosso primeiro intervalo e quero ver se vocês conseguem me explicar o seguinte. Depois daquele dia que o Brasil acompanhou a votação no Supremo, todo mundo, quem era favorável à condenação em segunda instância, achou que a questão tinha acabado. No outro dia, volta tudo. O que aconteceu? A gente volta daqui a pouco, logo após o intervalo. Você pode mandar a sua participação pelo nosso WhatsApp. Cheira pra todo lado.